toda região do interior, toda roça, toda região tem um doido, né? Ou vários doidos. Na minha região não era diferente. Na minha região tinha um doido. E esses doidos que tem na região, eles servem para divertimento. O pessoal, quando tem uma reunião, uma festa, o pessoal reúne, fica mangando deles. Tem uns que é brabo, joga pedra, quer brigar, né? Quer atacar. Mas a maioria deles são tranquilos. E eles é muito útil na educação das crianças. Por exemplo, ó, menino, se você não fizer isso, o doido vem pegar o seu. O doido fulano vem pegar o seu. No meu caso, na roça, era o Zaia. Ó, vai dormir, menino. Se você não dormir, logo cala a boca, o Zaia vem buscar o seu. O Zaia busca menino. O Zaia doido pega menino que não dorme. Aí às vezes tava meio com preguiça de ir pra escola, às vezes não queria fazer um trem, eu tava tretando. Ó, faça isso, senão o Zaia vem te pegar. Eu vou falar pro Zaia levar você. Então, o doido acaba sendo útil na educação das crianças. É uma maneira de repelir os meninos, né? Meter medo nos meninos pra eles obedecer. E na minha região era desse tipo. Aí eu quero convidar você para assuntar o caos aí comigo. Se você gostar, no final você pode até dar um joinha para nós. Você pode espalhar com seus parentes, seus amigos. As pessoas que têm raízes interioranas assim igual a nós, né? Tem essa tradição, tinha essa tradição de contar os causos, os caipiras, assim, ao pé do fogo. E eu levo essa cultura para adiante, mostrando aí para os meus parentes, para os meus amigos, para os meus próprios filhos, que hoje eu tenho, chegando aos 60 anos, mas ainda tenho 2 filhos, um de 9 e um de 11 anos. Eu mostro para eles essa cultura e serve aí para divertir os mais velhos, para entreter as pessoas como eu, 60 e até mais 100 anos, né? E para os mais jovens, serve como aprendizado para eles verem como é que era o mundo antigamente, não tão distante. O mundo há 50, 60 anos atrás, provavelmente aqui o Brasil nosso, rapaz, era diferente demais. Esse jovem de hoje, essas crianças de hoje, só mesmo nas histórias, nos livros, né, nos contos, pra eles verem, parece que era 2 mundos totalmente diferentes. O Brasil de hoje e o Brasil de 50, 60 ou mais anos atrás. Totalmente diferente. Algumas coisas melhoraram, né, outras pioraram, outras se perderam. Mas é a evolução do mundo e tá aqui nós para contar os casos, né? Pois bem, na minha região lá que eu fui criado, tinha o doido chamado Zaia. Era o doido, mas era o doido mesmo. Porque hoje tem muito doido aí que não é doido, né? O cara faz uma merda aí, estupra, mata, rouba e depois diz que é doido, né? Não, esse era doido mesmo. Ele morava no mato. Pensa num doido feio. Ele, claro, né, como todo doido, barbudo. Aí ele tinha cabelo só na parte de trás aqui da cabeça, era careca. E aquele cabelão para trás, que ele nunca cortou o cabelo, nunca fez barba. E ele tinha uma espingarda, que a espingarda bate bucho, e o bicho era bom no tiro mesmo. Ele tinha uns 4 ou 5 cachorro caçador que andava com ele. E Zaia não fazia mal a ninguém. Acho que ele morreu sem fazer mal a ninguém. Mas ele morava no mato. Ele não morava em casa, não. Morava no mato e também não tinha casa, não. Então, tudo que ele tinha, não tinha documento, não tinha nada, né? Ele andava com um saco nas costas, com as 2 panelas. E sempre com um pacotinho de sal, às vezes um pacotinho de farinha que alguém dava a ele. Ou o pessoal às vezes dava, ou ele comprava lá na venda. E as munição da espingarda, né, que era espoleta, pólvora, chumbo, ele dava um jeito de comprar, às vezes o motorista do ônibus comprava para ele sempre tinha a espingarda dele. Tinha uns parentes dele também, acho que às vezes comprava as munição para ele, que ele vivia no mato, né, e ele era bom no tiro. Então o que? Ele matava tatu, paca, cutia, tamanduá-bandeira, viado, todos os bichos que tinha na região. Aí o que? Ele morava sempre às vezes dentro de uma moita de mato, debaixo de uma lapa de pedra. Às vezes ele, na beira de um córrego lá, ele fazia um rancho, uma espécie de uma cabanazinha de paia, ficava por um tempo lá. Aí ele matava o bicho, tinha o sal, tinha 2 panelas, ele cozinhava ali, comia e dava o resto pros cachorros.
E quando ele não matava bicho, ele até ficava com fome, mas ele sabia que tinha uma carniça, naquele tempo morria muita vaca, tinha muita erva na região, não tinha pasto. Aí ele viu os urubus voando, ele marcava o rumo, tinha uma carniça. Ele ia lá levar os cachorros para comer. Aí ele amarrava uma corda no quarto da vaca da carniça, e botava assim, puxando, e vinha arrastando para os cachorros comer. Onde é que ele estava morando, hospedado, né, numa lapa de pedra, debaixo de uma aratacazinha, cara, que é na beira do mato. Aí o homem era atrapalhado de tudo. E ele invocava que via o capeta. Então ele tinha essa coisa com ele que reclamava que não, o capeta não me deixou dormir essa noite, foi lá em casa e ficou me perturbando. E eu não dou tiro nele, que não adianta, eu já dei tiro nele várias vezes, o tiro acerta. Eu vejo o chumbo entrando, não pinga sangue no chão e o desgramado não morre. Ele tem um monte de fiote assim, os meninos. Os meninos atentados, esses filhos do capeta. Eles jogam pedra em mim. De noite eles ficam jogando pedra em cima do meu rancho. Eles jogam pedra nos meus cachorros. Ô povo desgramado, esse povo do capeta, viu? Ô trem custoso. E ele contava assim, numa serenidade que você acreditava como se fosse verdade, que na mente dele era verdade mesmo. E você vai ver que se você botar na mente, acaba virando verdade. Né? Até hoje eu tenho trauma de um trem que aconteceu comigo por causa de que eu botei na mente esse negócio do Zaia. Mas vamos lá. Aí o povo mangava dele. Uma vez o motorista do ônibus lá, um velho meio sacana, Zaia disse que estava vendo capeta demais, não estava conseguindo dormir. Aí o homem arrumou um remédio e falou, não, isso é coisa da sua cabeça, eu vou arrumar uma garrafada para você, você vai beber, você não vai beber mais esse capeta. Na verdade o homem pegou, foi uma garrafa d'água e botou uns 10 latopurga dentro, que é um comprimidinho de soltar o intestino, deu para ele, quase ele morre de caganeira. Aí, rapaz, esses aí vivia matando esses bichos. Os bichos que ele mais comia era tiu, né? A pessoa fala tiu, teu. É como se fosse uma lagartixa grande, da família do jacaré grande. Mas é que ele tem uma carne, ó, de primeira, aquilo bem feito é de primeira. Agora que o Zaia fazia, acho que não dava pra comer não. Só com sal, não lavava nem nada. Então ele matava esse tio e fazia. E de vez em quando ele matava um bicho grande, um tamanduá-bandeira, até mesmo um tio grande, às vezes um veado, que ele estava arranchado lá por perto de casa, em alguma lapa de pedra, em algum rancho de roça, eu fazia aqueles ranchos na roça, aí ficava largado lá o rancho, aí às vezes ele hospedava no rancho, aí de vez em quando ele levava um bicho, chegava lá em casa arrastando um bicho, para tirar o couro e minha mãe fazer. Né? Nós gostávamos muito de bicho, meu pai gostava de caçada. Aí falou, Zaia, quando o bicho estiver fresquinho, mas tem que ser no dia que você matar, tem que chegar aqui escorrendo sangue. Você pode trazer, nós descarna ele, aí nós frita ele todo, põe numa lata pra você comer. Aí, de vez em quando, Zaia chegava lá em casa arrastando um bicho. E sempre contando essas histórias que o capeta vivia atrapalhando a vida dele, vivia turiando ele. Aí minha mãe muito religiosa, meu pai também, minha mãe tinha uns... Bíblia lá em casa não tinha, ninguém lia Bíblia, não é porque a gente sabia ler muito pouco e não entendia, né, as parábolas da Bíblia. Então a gente era focado nos catecismos, né, que é uma maneira assim, vamos dizer, mais clara, né, da gente que era semi-analfabeto ou analfabeto entender a Bíblia, né. E os catecismos falam dos santos e tal. Aí minha mãe tinha muita oração, livro de oração. Aí de vez em quando Zaia chegava lá, ó, vamos lá, eu tô hospedado no rancho tal, ou na lapa de pedra tal, e os capetas não tá me dando sossego, não tá deixando eu dormir, mataram até um cachorro meu. Aí chamava minha mãe e meu pai pra ir lá fazer uma reza, uma oração. Aí bem, um dia eu cheguei da escola e Zaia tava lá em casa, hein? Eu tava com uns 8 anos, 9 anos, né, os meninos da região tudo tinha medo de Zaia, porque tudo que a gente fazia de errado, né, os pais mandavam e nós não obedecíamos. Ó, você vai deitar agora, rapaz, senão amanhã eu vou chamar o Zaia pra te pegar. A gente ficava com medo de deitar. Às vezes a gente queria uma coisa que não podia, queria ir num lugar que não podia, queria tomar banho no corpo, mas estava gripado, não podia.
Ó, eu vi Isaías passando pra lá. Vai lá pra você ver. Se falar, Isaías vai te pegar. A gente fica morrendo de medo. Aí eu chegando da escola e vi os cachorros de Isaías lá fora, eu já fiquei com medo. Cheguei lá, Isaías tava sentado lá, fazendo um cigarro lá e com aquela conversa dele, falando com minha mãe, mas meu pai, pra ir lá fazer uma reza, que ele tava numa lapa de pedra lá, morando lá, e os capetas não estavam deixando ele sossegado. Aí meu pai e minha mãe muito humilde, às vezes que a gente acabava acreditando um pouco também, né? Ele era muito bem contado, os casos dele do capeta. Ele dava detalhes, mínimos detalhes da história, do jeito dos capetas e tudo. Aí meu pai e minha mãe, não, vamos lá então, Zay, vamos lá rezar lá a oração. Lá eu lembro até a oração, minha mãe falou, a oração da estrela do céu. Depois eu até vou procurar essa oração, né? Depois até mostro pra vocês. Aí meu pai e minha mãe foi, não, eu digo também vou. Meio com medo, assim, meio raçabiado, né? Mas foi. A Isaías na frente, espingarda, patrona de munição, pendurada, né? Aquela caatinga danada que o bicho não banhava. Isaías na frente, nós atrás. Desce morro, sobe morro, entra mato, passa mato. Rapaz, o homem tava numa currura de pedra, numa lapa de pedra longe, rapaz, atrás de uma serra. Aí nós chegou lá. Uma trepezinha de pedra assim, duas panelas lá, uma pedra grande, fez um bico assim, ele das pedaços de baixo, ele botou umas madeirazinhas assim, meio que fechou uma porta. Aí meu pai e minha mãe abriu o catecismo, fez a oração, minha mãe levou uma vela, acendeu, deixou as duas velas lá, falou, ó Zay, quando esses capetas chegar, você acende essa vela, o diabo não gosta de luz, o capeta não gosta de luz. Então você acende a luz e ensinou ele umas palavras lá para ele falar de Deus, que esse capeta vai embora. Aí minha mãe fazendo a oração lá, tudo. Aí de repente os cachorros aí deu uma barroada assim, rapaz. Isso que ele barulhou no mato. Aí é o tio. Espera um pouquinho aí. Correu lá, os cachorros de repente, bum! Aquele tirão. Aí lá vem Isaías com os cachorros arrastando, rapaz. Um tio, eu acho que não tem tio mais desse tamanho não, só jacaré. O bicho com o rabo e tudo dava uns 2 metros assim, ó. Ele com o rabo dele aqui, ó. Né? O bicho levou o tiro bem na cabeça, ele arrastando e a cachorrada lá atrás. Aquele mundo de tio. Aí minha mãe terminou as orações, meu pai ele dando detalhe desses capetas. Falou, ó, é um capeta grande assim, ó, pretinho. Os dentes dele é tudo amarelo, parece que é de ouro, mas sai fogo na boca dele. Os capetinhos tudo pequeno assim, ó. Tem um que tem uma perna só, outros tem 2 pernas, outros tem 3 pernas. Tem uns capetinhos dele que o corpo dele é de gente, mas a cabeça é de lobo, cabeça de cachorro. Tem outros capetinhos, um capetinho mais atentado desse capeta que vem cá. É um pretinho, ele tem uma perna só. Aí a cabeça dele é a cabeça de gato, a boca dele é boca de onça, boca de gato. E o corpo dele é de gente, só que ele só tem uma perna. Esse capetinho é o que mais me atenta, é o que mais... Ele não erra uma pedra em mim. Ele manda pedra nos cachorros, manda pedra em mim. E eu escutando aquilo e aquilo foi entrando na minha cabeça. Aí não, vamos lá em casa, aí nós vai... Você leva o tio, nós vamos levar o tio. E o tio tem uma carne boa. Aí nós vai... escornar ele, tirar o couro, tudo. O couro dele, inclusive, é remédio, a gente torra pra fazer remédio. Põe num varazinho assim em cima do fogão, que o courinho preto torra pra fazer remédio, fazer chá. Aí nós frita ele, nós almoça lá. E nós põe o resto dele frito numa lata pra você traz pra você comer aí. Tá bom. Aí olha a cena. Imagina a cena. Isaías na frente com os cachorros. O tio, aquele lepa de tio com a cabeça, com um tiro na cabeça. Saindo sangue, né? Isaías arrastando o tio. Aí ele arrastando o tio tava morto, mas as unhas do tio vinha assim, arrastando naquela estradinha no trieiro, os cachorros, e eu e minha mãe e meu pai atrás. Né? De vez em quando, o caso que Isaías tinha contado, dos capetinhos, eu olhava pra boca do tio, parece que ela mexia, parece que as unhas dele mexiam, e aquilo foi me dando medo. Me dando medo, e o pai, a mãe, os vizinhos sempre amedrontavam, né? O negócio de Isaías, que Isaías via capeta, que Isaías era doido.
Se você tem mais tretaço, Isaías dá você pra Isaías vinha te pegar, Isaías vinha te buscar. E eu, olhando aquilo, aí nós desceu numa baixadinha assim pra atravessar um corpo, um trilhinho, matinha escura. Aí os passarinhos cantando, os barulhos, aqueles barulhos estranhos da mata, né? Aí tava Isaías na frente, eu atrás dele, e minha mãe e meu pai atrás de mim. Aí tinha hora que eu tava entre eles, Isaías, tinha hora que eu tava pra trás, né? O medo me fazia mudar de posição. Aí eu sei que meu pai e minha mãe atrás, eu na frente de Isaías, na frente arrastando o tio, e eu atrás do tio, aquela cachorrada em volta. Aí fez um barulho na mata, assim, não sei se era algum passarinho. Eu olhei, quando eu voltei os olhos pro rumo de Isaías, eu vi ele puxando, né, o tio, como de fato tava puxando. E um monte de negrinho, rapaz, do jeitinho que ele falou. Um nego velho grande, assim, esquisito, com corpo de homem e uma cara de cachorro. E aqueles neguinhos tudo esquisito, uns com a perna só, outro com 3 pernas, outro com corpo de homem, mas rosto de gato, rosto de macaco. Aquele tem asqueroso mesmo, do jeitinho que o Isaías tinha falado. E o Isaías andando e aquele monte de catrevagem atrás, aquele trem esquisito, um com 2 pernas, outro com 3, outro sem perna, outro com uma perna só. Aí quando eles viravam para trás, assim, da boca deles saía fogo. E isso durou, assim, questão de, sei lá, acho que alguns segundos, alguns milésimos de segundo eu vi isso. Rapaz, e esse trem entrou na minha cabeça que desse dia em diante eu não fui mais para a escola sozinho. Eu bati o pé, falei, pai e mãe, eu vi os capetas de Isaías, então se vocês não me levar na escola e buscar, eu não vou. Aí eu ia com os meus primos, eu andava para trás, 1 quilômetro para trás, para poder ir com meus primos e voltar com eles. Ou então o pai e a mãe tinham que me levar. Mas desse dia para cá eu peguei um trauma desse Isaías, que até hoje, para vocês terem uma ideia, o tanto que essas coisas de infância entram na cabeça da gente. Eu sonho direto com o Isaías. Eu sonho com o Isaías querendo me pegar, eu sonho com o Isaías querendo dar tiro em mim com aquela espingarda. E de vez em quando no sonho eu vejo esses capetinhas de Isaías. Então esse trem ficou meio traumatizado nas minhas ideias, sabe? Então eu acordo e eu rezo para a alma dele, né? Eu sei que isso é bobagem, isso é coisa da mente da gente. Mas isso acabou me atrapalhando um pouco. Eu não sei se atrapalhou ou se ajudou, né? Porque quando eu vejo essas coisas, igual essa noite eu sonhei com o Isaías, com a espingarda querendo dar um tiro em mim, querendo me pegar, e eu correndo, e minha mãe e meu pai dizendo que se eu não fizesse isso da forma que eles queriam, Isaías vinha me pegar. Eu acordo suado, acordo com a testa suada de medo. Então essa história do Isaías e o doido Isaías ficou na minha cabeça. Mas acho que serve assim, eu gosto de ver pelo lado positivo, né? Que a gente tem que fazer as coisas corretamente, que a gente tem que cumprir aquilo que tem que ser feito, fazer as coisas certas, né? De maneira certa para agradar os nossos semelhantes, para agradar a Deus, né? Porque senão os aí vem pegar nós, né? Os capetinhos acabam aparecendo. Então eu vejo dessa forma. Nós temos que seguir a vida corretamente, tentar ser honesto, ser direito, ser religioso, né? Ter fé e praticar boas ações, ensinar os nossos filhos o caminho do bem, né? Praticar sempre a honestidade, as coisas de maneiras corretas para que os nossos filhos vejam, né? Porque dar conselho é muito bom, mas dar exemplo é melhor, né? Então quando você faz tudo certo, a Isaías doido não vem pegar você, né? A capetaiadinha dele não vem turiar você, jogar pedra no você, jogar pedra nos seus cachorros. Então eu acho que a gente praticar o bem, ter amor no coração, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar os nossos irmãos, mesmo que a gente não gosta muito deles, tem assim meio medo, que eles meio parecem com os Isaías, né? Nós não podemos adular eles, emparear com eles, mas se nós não puder amar, pelo menos não odiar eles, né? Porque senão fica aquela mágoa no coração, aquela raiva, e isso não é bom. Então quando você agrada, quando você faz as coisas da maneira correta, a Isaías doido não vem perturbar você, nem sua família, e nem aquela capetaiadinha dele não vem perturbar você. Então vamos sempre praticar o bem, sempre ter fé em Deus, para que Isaías fique bem longe de nós.